Olá, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero desejar que você tenha uma excelente semana e nada melhor do que começarmos a semana refletindo, meditando na palavra de Deus para as nossas vidas e os nossos corações. Eu me chamo Marcos, sou pastor, membro na Segunda Igreja Batista em Petrópolis e responsável pela congregação que a igreja tem ali no bairro do Vale do Carangola. Hoje eu quero refletir com você na carta de Judas, penúltimo livro da Bíblia. É um capítulo só que tem essa carta. Nós vamos ler apenas alguns versículos, a partir do 20. Do 20 ao 25. Judas, 20 a 25. Judas é uma carta que está ali no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. É o penúltimo livro da Bíblia. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Amém? Judas, ele é irmão de Jesus, assim como Tiago, e escrevem, duas cartas muito interessantes. Na carta de Tiago, ela vem falando, sobre conselhos práticos para a nossa vida. E Judas também, ele está escrevendo ali para aqueles a quem ele lidera, quem ele está pastoreando, dando a eles ensinamentos também para que eles pudessem perseverar e guardar a fé que eles haviam recebido. Se você ler aí em Mateus 13, 55, Mateus 13, 55, vai nos dizer assim: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, o próprio evangelista Mateus, ele cita aqui que Tiago e Judas, eles são irmãos de Jesus. O Evangelho de João também tem uma referência muito interessante acerca dos irmãos de Jesus. O verso 5 do capítulo 7 de João vai dizer: pois nem os seus irmãos criam nele. A gente vê que Jesus ele passou muitas dificuldades com a sua família, com seus irmãos, durante o seu ministério terreno, durante o período que ele esteve conduzindo o ministério que o Senhor havia confiado a ele aqui na terra. O capítulo 7 de João, verso 5, diz que os seus irmãos não criam nele. Mas a gente percebe que depois da morte de Jesus, eles tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo e entenderam de fato quem Jesus era e tiveram, tanto Tiago quanto Judas, pelo menos esses dois dos quatro que foram citados, pelo menos esses dois, eles tiveram a vida transformada pelo Senhor ao ponto de assumirem responsabilidades em dar continuidade ao ministério que o Senhor Jesus Cristo havia concedido a eles também. Eles não se apresentam como irmãos de Jesus, eles não se aproveitam desse parentesco,
né, como para dar uma carteirada e falar qualquer coisa a respeito dessa ligação, né, de irmãos que havia entre eles, essa ligação familiar. Eles não fazem nepotismo com o nome de Jesus, digamos assim, mas eles se apresentam como servos do Senhor Jesus, se apresentam como escravos do Senhor. E hoje eu quero compartilhar aqui esse pequeno trecho da carta de Judas, porque Judas ele está escrevendo para a igreja e é muito interessante que ele começa a carta lá no verso 3, dizendo: amados, embora eu estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Judas ele tinha outros planos para escrever para a sua igreja, para o povo que estava ali sendo confiado a Deus por ele, que Jesus tinha confiado a ele, mas ele não fala sobre a salvação, mas fala para que eles pudessem batalhar, para que eles pudessem manter a fé que o Senhor mesmo havia confiado também a estes irmãos. Ele diz lá no verso 17, né, o seguinte: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios, né, desejos não religiosos. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, vocês, né? Edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. É o primeiro conselho prático que Judas dá para a sua igreja, é que eles pudessem edificar, eles pudessem fortalecer, eles pudessem batalhar para fortalecer a fé que eles possuíam, e a maneira como eles deveriam fortalecer essa fé era orando no Espírito Santo, orando ao Senhor, orando na presença de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus ministrar sobre as suas vidas, ministrar sobre os seus corações. Eles deveriam separar tempo para poderem desenvolver um relacionamento com o Senhor através da oração. A oração, muitas vezes, nós achamos que é só uma falação. Achamos muitas vezes que orar, rezar, é a gente repetir palavras, é a gente repetir, né, alguma oração feita, preparada por alguém. Mas a oração, ela deve ser algo espontâneo também, aquilo que vem do nosso coração, apesar do Senhor Jesus Cristo ter nos ensinado que nós deveríamos orar a oração que ele havia nos ensinado, mas orar a oração do Pai Nosso não era apenas repetir aquelas palavras belíssimas que ele nos deixou, mas meditar e refletir no conteúdo daquela oração, meditar e refletir nos ensinamentos que estão presentes ali naquela oração, como o principal deles é reconhecermos que a nossa relação com Deus é uma relação de pai para filho. Deus é o nosso Pai. Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que é o nosso provedor, é aquele que nos guarda, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ensina. Então, devemos nos relacionar com Deus como nos relacionamos numa relação terrena, uma relação de pai e filhos. E é uma ousadia muito grande Jesus se referir a Deus como Pai, porque os judeus, eles tinham Deus como um Deus distante, um Deus que habitava no templo, um Deus que era inacessível,
E agora Jesus está dizendo que não, que Deus ele é acessível, Deus é aquele que cuida da gente, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege. Então nós podemos aprender, né, na primeira coisa, nessa oração do Pai Nosso, que Deus ele é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós vivemos uma comunidade de irmãos, né? Por isso devemos também cuidar e zelar uns pelos outros, porque quando nós nos dirigimos a Deus para pedirmos a nossa subsistência, né, nós nos dirigimos a Ele, mas quando nós pedimos pela coletividade, pedimos que o pão seja nosso, pedimos que o perdão seja mútuo, seja recíproco e venha sobre todos nós. Então, nos relacionar com Deus, nós nos relacionamos com Ele numa perspectiva que nos torna irmãos e nos fazemos responsáveis uns pelos outros, né? Devemos zelar e cuidar uns dos outros, não pedir apenas para nós, mas também olhar para aquele que está do nosso lado. Devemos perdoar uns aos outros, né? Devemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelas nossas dívidas, mas para que nós possamos ser perdoados pelo Senhor, nós precisamos aprender a perdoar os nossos irmãos, perdoar aqueles que erram conosco, perdoar aqueles que fazem algo que nos machuca, que nos fere. E isso deve partir de nós. Somos nós que precisamos ir ao encontro dessas pessoas para conseguirmos restaurar esse relacionamento. Porque se nós vivemos numa perspectiva de que não conseguimos perdoar alguém, o que nós nutrimos no nosso coração é apenas um desejo de vingança. O desejo de vingança, ele nos aprisiona, ele nos mata, ele nos fere, ele nos machuca e também machuca o próximo, né? Machuca e fere o outro. Jesus, além de nos ensinar que Deus é o nosso Pai, nós devemos entender que nós fazemos parte do seu reino e devemos invocar a Ele para que esse reino, né, para que esse domínio do Senhor ele venha, né, sobre as nossas vidas, venha sobre nós, né, venha sobre nós o teu reino e que seja feita a vontade do Senhor, que ela seja feita aqui na terra como ela é no céu. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, nós devemos nutrir a nossa fé, assim como Judas dizia para o povo lá da sua igreja, que eles precisavam nutrir a fé deles tendo um relacionamento com Deus através da oração. E relacionar-se com Deus na oração é muito mais do que fazer pedidos a Ele, mas também termos a capacidade de nos silenciarmos na presença dEle, para que nós consigamos ouvir a sua voz, consigamos nos lembrar daquilo que a palavra dEle fala conosco, né? Daquilo que nós aprendemos quando nós abrimos a Bíblia, abrimos a palavra de Deus e estamos ali refletindo sobre aquilo que está escrito. Nós não devemos nos esquecer que o autor do livro, ele fala conosco, ele conversa conosco, ele fala aos nossos corações, porque a Bíblia ela é um livro que foi inspirado por Deus, deu inspiração aos homens para que eles pudessem escrever. E essa mesma presença do Espírito Santo que inspirou esses homens, agora ela nos ilumina, ela nos dá, a presença do Espírito Santo nos dá a iluminação necessária para que nós possamos compreender aquilo que o texto da palavra de Deus vem falar conosco. Judas prossegue dizendo que eles deveriam manter-se no amor de Deus, enquanto esperam, né, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que os levará e que nos levará também para a vida eterna, que nos levará para termos esse encontro na eternidade do Senhor, nessa vida plena que nós um dia experimentaremos, né, plenamente na presença do Senhor. Mas enquanto nós aqui vivemos, nós experimentamos em parte essa plenitude. Jesus veio e nos disse, né, que lá no Evangelho de João que ele havia vindo para que nós pudéssemos ter vida
e pudéssemos ter vida plena, ter vida abundante. A vida abundante significa vida plena, uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de alegria, cheia da paz de Deus, uma vida cheia do cuidado do Senhor, que se revela através da provisão e da nossa prosperidade. Mas essa prosperidade, ela é uma prosperidade que alcança todas as áreas da nossa vida e não apenas a prosperidade material, mas é uma prosperidade que alcança todas as áreas da nossa vida e que nos ajuda, inclusive, a vivermos as dificuldades que são inerentes a essa vida humana, né? Essa vida que nós vivemos aqui, né? nesse planeta, né? Nesse reino que não é o reino de Deus, mas é o reino do mundo, né? Esse governo do mundo, esse domínio do mundo. Enquanto nós aqui vivemos, né, nesse lugar em que esses valores da presença de Deus estão ausentes, nós vivemos e passamos por dificuldades, passamos por aflições, e o próprio Senhor Jesus nos garantiu isso, né, que nós viveríamos essas dificuldades, mas Ele nos traz tranquilidade, dizendo que nós não deveríamos temer, porque Ele havia vencido o mundo. Então nós deveríamos ter apenas um bom ânimo, uma mente aberta, uma disponibilidade para poder passar por todas essas coisas. Esses dias eu estava ouvindo uma reflexão, né, de um pensador latino-americano, que agora eu não vou me recordar o nome dele, e ele falava, né, sobre a ansiedade. E uma das formas que nós podemos ter de enfrentar a ansiedade é não ficarmos presos aos pensamentos que a ansiedade acaba trazendo e gerando em nós, mas que nós precisávamos olhar para o que estamos vivendo, que tem causado ansiedade em nós, e olharmos atentamente, tentarmos observar atentamente, sem fazer críticas, sem fazer julgamentos, se aquilo é bom ou se é ruim, se aquilo está doendo, está nos machucando, mas nós precisamos olhar, né, para essa situação, para esse momento, sem criticar, mas tentando perceber e entender o momento que se está vivendo, né, para que nós consigamos entender que aquilo é passageiro, que aquilo não dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre, mas as dificuldades, as aflições, os problemas, eles são momentâneos, eles são passageiros. Ainda que esteja se prolongando por muito tempo, vai passar. O Senhor nos garante, né, que nós precisamos apenas buscar, perseverar, né, termos perseverança, darmos continuidade, dando insistência e não nos afastando daquilo que é o projeto, o plano dele para as nossas vidas, mas, né, nos mantendo debaixo do amor de Deus. Estarmos ali, né, sendo guardados por esse amor. E aí ele vai continuar, verso 22, dizendo que nós devemos ter compaixão daqueles que duvidam da fé, devemos salvar e arrebatar outros do fogo do inferno que estão se perdendo, a outros ainda devemos mostrar misericórdia com temor, mas odiando, né, o pecado, né, a roupa que está contaminada, marcada pela carne, pela natureza humana caída, pecaminosa. Mas, principalmente, nós precisamos adorar ao Senhor. E ele termina essa carta, né, dizendo que nós fazendo um cântico de louvor, de adoração a Deus, de glorificação ao Senhor, né? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Devemos adorar ao Senhor, o nosso Deus, e adorar ao Senhor Jesus Cristo, que também é eterno,
né? Devemos adorar a esse Deus, né, revelado em Jesus Cristo, que é eterno, agora e para todo sempre. Então, que nós possamos perseverar na edificação, no fortalecimento da nossa fé. Que Deus abençoe você, abençoe a sua semana, em nome de Jesus.